Olá, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez estamos juntos com muita alegria, tá? Esse é um motivo de muito orgulho estarmos nessa terceira semana pedagógica da rede pedagógica, dessa vez com o tema aprendizagem em jogo, onde o nosso foco é essencialmente estamos discutindo a importância do brincar e de jogar no processo educativo das nossas crianças e também no desenvolvimento humano. Vocês estão um pouco acostumados a me ouvir, geralmente mais na questão da aprendizagem matemática, e dessa vez vocês vão estar um pouco dialogando comigo, mas no sentido do valor do brincar e de jogar para a aprendizagem. É por isso que o nosso tema é aprendizagem em jogo. Da mesma forma que tu pode falar o jogo da aprendizagem. Essencialmente, a nossa fala aqui está associada à questão que toda vez que a criança brinca e a criança joga, há aprendizagem. Existem aprendizagens. E isso um pouco a gente quer discutir. Da mesma forma que a gente pode estar fazendo uma discussão que só há aprendizagem se a criança se permite a jogar. Ou seja, estabelecer relações, fazer conexões, fazer procedimentos cognitivos que geralmente implica em desafios, em erro, em tentar, em se projetar. Hoje, então, nós vamos estar discutindo um pouquinho mais essa perspectiva educacional do jogo e do brincar, sobretudo porque, de um lado, nos documentos referenciais, curriculares, uma valorização do jogar e do brincar no espaço pedagógico, na escola, sobretudo com as crianças pequenas. Entretanto, o que nós vemos é uma falta ainda de um referencial, de uma discussão fundamentada junto ao professor para que ele possa construir essa caminhada em relação à apropriação pedagógica do jogo e do brincar. Às vezes aqui eu não vou estar olhando diretamente para vocês, porque eu estou aqui com o esquema da apresentação, sobretudo porque falar em brincar, falar em jogar é muito estimulante, é muito rico e te corre o risco de se perder no tempo, né? Então eu estou com uma certa organização aqui da fala para tentar ser o mais objetivo possível. Já vou estar estourando um pouco o tempo do que era previsto, porque realmente o tema, ele além de instigante, ele é profundo, ele tem uma abrangência assim fenomenal e desde a minha trajetória dos 45 anos de pesquisa na questão da aprendizagem matemática, eu sempre recaí na questão do brincar e do jogar, porque o meu objeto de investigação sempre foi a aprendizagem da criança em função da questão da infância, da criança, tá? Em que situações, em que contexto nós temos a aprendizagem otimizada, a gente acaba caindo na questão da brincadeira e de jogos. E é por isso que muito do nosso trabalho e do meu trabalho acaba trazendo como coluna vertebral da proposta pedagógica da aprendizagem matemática a questão de jogos e brincadeiras, né? E é por isso que eu, ao longo dessa minha trajetória acadêmica, eu pesquisei bastante sobre a questão do jogo, do brincar, e minha tese de doutorado foi efetivamente sobre a aprendizagem matemática em situação de jogo, em situação de brincadeira. Falando em brincadeira, né, falando em jogo, eu gostaria de começar com uma questão provocadora. Vocês que estão participando dessa terceira semana pedagógica, vocês por acaso já viram alguma criança jogando ou brincando? 3 segundos para a resposta. 1, 2, 3.
Infelizmente, ninguém acertou. Tenho quase certeza absoluta que todos disseram, claro que já vimos criança brincando e jogando. Não, ninguém viu nunca um ser humano brincar ou jogar. Porque a gente fala ver é esse olhar aqui, captar sensorialmente a atividade. O que nós vemos muitas das vezes são os movimentos, são gestos, são falas, são construções físicas, expressões corporais, faciais, que não são efetivamente a atividade lúdica, mas sim são traços parciais, são elementos, fenômenos muito frágeis diante do que é o brincar e o que é o jogar. O que nos é permitido captar exteriormente diz muito pouco daquilo que a criança realiza quando ela está brincando ou quando ela está jogando. Então é importante a gente ver, por exemplo, ninguém nunca viu efetivamente uma criança brincando de casinha. Porque aqueles movimentos que ela faz não é a brincadeira no sentido amplo do termo. E, sobretudo, quando nós vamos buscar o valor educativo dessa prática lúdica. Porque a brincadeira é algo que ocorre no espaço interior da criança. Mesma coisa no jogo. Por exemplo, um jogo de xadrez. Alguém já viu alguém jogando xadrez? Não, ninguém viu. Você vê os movimentos de uma peça, de outra peça, de um jogador, de outro jogador, e nós levantamos hipóteses sobre os significados, pensamentos, estratégias, os esquemas mentais, né? As expectativas, esperanças, desesperanças, que esse sim é o jogo. Então, efetivamente, o jogo é algo que é interno ao sujeito de ordem cognitiva, tá? É o interior cognitivo, emocional. Então, observa, é importante que a gente, no início da nossa conversa, a gente parta do pressuposto, tá? Que o brincar não ocorre na dimensão da realidade, da primeira dimensão, da realidade concreta, do explícito, tá? Afinal de contas, o que nós vemos na dimensão concreta são os artefatos, são as ferramentas, são instrumentos, são as plataformas, são os acessórios. Na verdade, o brincar, assim como o jogar, ele ocorre no segundo plano. Ele ocorre no plano do imaginário, dos desejos, das representações mentais, das ideias, dos conceitos. É por isso que quando eu perguntei, você já viu uma criança brincando ou jogando? E muitos disseram que sim, e eu vim falando, não. O que a gente vê são fragmentos, são fenômenos periféricos de algo que é muito rico e muito importante que ocorre no interior de cada criança. Então a gente vê, poxa, então afinal de contas, o que é o brincar e o que é jogar? Porque a gente só pode falar do valor educativo, pedagógico e da apropriação pedagógica do jogar e brincar se nós venhamos a entender efetivamente o que é essa brincadeira e esse jogo. Então, outra questão que nós precisamos trazer aqui para vocês é que tudo aquilo que nós, educadores, ofertamos para essas crianças, em termos de objetos, né, os brinquedos, ou que a gente oferta em termos de jogo, em termos de estrutura lúdica, não é exatamente a brincadeira e o jogo que nós tratamos quando associamos a atividade à aprendizagem. Quando a gente fala do brincar e do jogar, essa brincadeira, esse jogo, é aquilo que a criança efetivamente realiza na atividade a partir do que é ofertado
o que é oportunizado a ela. Se nós falamos, se a gente acredita que há aprendizagens no brincar e no jogar, essa aprendizagem ela está muito mais associada àquilo que a criança é capaz de realizar, de construir, do que aquilo que realmente o educador, o professor oferece. É muito interessante, às vezes nós nos dedicamos a conceber uma atividade lúdica, um jogo, né? E pensamos nesse jogo, pensamos e organizamos um sistema lógico de regras, preparamos o tabuleiro, as peças e damos para ele, bom, agora ele vai fazer o jogo, mas o jogo não está inserido necessariamente naquilo que o adulto educador oferece, mas naquilo que a criança efetivamente realiza. A gente dá uma boneca para a criança, dá um carrinho para uma criança, né? Acreditando que aquilo lá esses artefatos lúdicos vão poder construir determinadas atividades, determinadas aprendizagens. Entretanto, a brincadeira não está na boneca. A boneca dispara processos de ordem simbólica, representacional, emocional, cognitivo na criança, que muitas das vezes não nos é dada a oportunidade de compreender na sua inteireza, na sua complexidade, tudo que a criança realiza. E quando nós falamos em aprendizagem, nós temos que buscar compreender o brincar, o jogar, enquanto atividade produzida pela criança e não enquanto atividade pensada a prioristicamente pelo adulto, controlado pelo adulto. Portanto, nós partimos do pressuposto fundamental que sempre existem aprendizagens no brincar e no jogar. Mas muito do que a criança aprende jogando ou brincando não são aquelas previstas pelo adulto que ofertou o brinquedo ou o jogo. Porque nós partimos do pressuposto teórico, epistemológico, pedagógico, de que a atividade ela é livre e a criança ela é a autora do brincar. E enquanto autora, ela tem liberdade de desenvolver representações mentais, simbólicas, que não são aquelas pensadas pelo adulto e pelo educador que concebeu e que oferece à criança. Então, o que a gente pode dizer que a única aprendizagem que podemos garantir na atividade é o próprio aprender a brincar. Então, quando você pega um objeto lúdico que vai favorecer o desenvolvimento da atividade lúdica, tá? Por mais que nós tenhamos uma intencionalidade pedagógica, a única garantia em termos de aprendizagem é que essa criança vai aprender a brincar. E que essa aprendizagem a brincar vai ser fundamental para o desenvolvimento humano. Então, observa. Vem então essa questão fundamental desde o início desse nosso seminário, em que dimensão ocorre o brincar e o jogar. Então, observa. O brincar e jogar representa sempre um contexto imaginário, tá? Então, toda brincadeira, toda atividade que ela realiza, a criança realiza, tem como pano de fundo o imaginário. E esse imaginário está associado a uma extrapolação dos limites e das imposições do mundo real. Isso é Vygotsky, obviamente, né? E como importante no processo da aprendizagem essa capacidade da criança imaginar, trabalhar no espaço da fantasia. Nós podemos até dizer, enquanto educadores,
que só há aprendizagem quando a criança consegue produzir significados, e esses significados estão associados à capacidade da criança estabelecer conexões, e essas conexões não são somente com elementos do mundo real, concreto, material, mas sobretudo no plano das ideias e do imaginário. Então, observe o seguinte: na brincadeira, esse contexto imaginário está sempre em primeiro plano na construção da atividade lúdica, seja na brincadeira ou seja no jogo. Todo jogo, mesmo aquele construído ou oferecido por um adulto, tem como pano de fundo um contexto imaginário. Por exemplo, uma amarelinha. Uma amarelinha, você tem um plano imaginário, você tem uma série de valores da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Que é você sair da terra e para o céu, ou do inferno e para o céu, né? E na retidão, sem cometer erro. Então você tem um imaginário aí que é valores culturais, né? Valores humanos que você tenta passar através de um jogo, através de uma brincadeira organizada e passada para a criança. Da mesma forma, um banco imobiliário. O que está por detrás do banco imobiliário? É a política, a filosofia do capitalismo. Só ganha quem levar os outros à bancarrota, né? E você ter o monopólio, levar os outros à falência. Então, na hora que você está ofertando um banco imobiliário, você está passando valores de uma visão capitalista de mundo. Mesma coisa quando você está ensinando o jogo de xadrez. O que é o jogo de xadrez? É questão de poder, é uma batalha. Vocês têm os peões que vão na frente, que se arriscam, que tentam proteger a corte, né, que tem mais poder. Então, de repente, você pega a criança através do movimento do cavalo, da torre, do bispo, mas às vezes ela perde a dimensão do significado moral, cultural, daquilo que está reproduzindo, aquilo que ela está assimilando no jogo que é ofertado para a criança. Nessa discussão, a gente fala muito em brincar e jogar. E muitas das vezes, para nós, professores, educadores, às vezes a gente usa de forma indistinta as duas palavras. E, na verdade, são atividades bem diferentes uma das outras. Inclusive, se vocês forem ver nos próprios diretrizes curriculares, isso ocorre também. Eu, como tenho uma longa história de estudo e de trabalho, pude trabalhar com o Gilles Bruguère, que é o grande pesquisador sobre jogo e educação da Université de Paris-Nord, né, que é Paris 13, tá? Eu tenho essa abordagem conceitual. Então, observa, nós temos que entender que tanto a brincadeira quanto o jogo, os dois têm regras. Só que, atenção, na brincadeira, as regras são fluidas. Elas são instáveis. Na brincadeira, as regras, elas são transformadas, elas são mudadas ao bel prazer do próprio desenvolvimento da atividade e da natureza das relações dos atores do ato de brincar, tá? Então não existe uma marra de que existem regras, tem que respeitar aquelas regras. Não, no brincar, o próprio ato de brincar é um exercício de produção e de dar fluidez a um sistema de regras. E essas regras dizem muito respeito à própria visão que a criança tem do mundo concreto, mundo imaginário, e as suas relações com esses mundos. E a sua capacidade de navegar entre o imaginário e o real, e nós vamos voltar a isso daqui a pouco. Além disso, o jogo já é diferente. A atividade jogo, ela existe a partir de um conjunto de um sistema de regras pré-existente,
colocar de forma a priorística a própria atividade lúdica. E na atividade jogo, os sujeitos têm que respeitar e seguir as regras. Então, enquanto brincar, as regras são fluidas, tem regra, mas são fluidas, no jogo as regras preexiste a atividade, e a atividade lúdica ela consiste na produção de comportamentos, de ideias que estejam pautados em cima desse conjunto de regras. Por um outro lado, toda e qualquer brincadeira ela é constituída a partir da energia lúdica, do prazer. Se não há prazer, não há brincadeira. Toda brincadeira ela produz uma energia lúdica. Entretanto, no jogo isso não é verdade. Às vezes você está no jogo e você começa a experimentar um desprazer pela atividade, sobretudo se você estiver numa condição de frustração e de perda, e tem dificuldade. Entretanto, você não pode sair do jogo. Então, você pode ter um jogo sem prazer, tá? É que nem eu jogar futebol sábado à tarde, depois de uma feijoada, né, com aquela dorzinha, tem até um nome embaixo da costela, suando, né, aquele monte de marmanjo, aquilo não está sendo prazeroso para mim, mas eu fiz um acordo com um grupo, tá? Existe um conjunto de regras pré-existentes, negociado, acordado com um grupo, que eu não posso roer, tá? E esse é um aprendizado importante. Então, aprender a jogar é diferente de aprender a brincar. Porque aprender a jogar significa a apropriação de um sistema de regras que não pode ser mudado. E essa é uma grande dificuldade, que nós vamos falar mais tarde, das crianças pequenas, que é a dificuldade delas não mudar o sistema de regra para se colocar a atividade beneficiando a situação dela, tá? Pois bem, aí vem a questão, por que uma criança brinca? Por que uma criança joga? Nós temos uma grande diversidade de teóricos, tá? Vamos falar aqui em 5 teóricos, rapidamente, mas isso é importante, tá? E que nós vamos estar lançando o curso aí para vocês, aprendizagem em jogo, e onde vocês vão ter tanto no e-book quanto nas aulas, de forma detalhada, tá? Essa questão. Primeiro, a criança brinca porque ela busca a construção da sua autonomia. Autonomia moral, autonomia intelectual, autonomia biológica. Isso tem a ver, isso é psicanálise. Uma primeira abordagem é a abordagem psicanalítica, que a gente vai procurar o Winnicott. E que ele mostra que a criança, quando nasce, e ela nasce de uma mulher, que é a mãe, existe uma confusão entre ser mãe, ser mulher e ser bebê. Porque o bebê acha que a mãe é extensão dela, tá? E a mãe existe para ela. Da mesma forma que a mãe, quando ela gera, ela acha que o bebê é extensão dela. E passa a ver aí uma simbiose, uma relação de mútua dependência entre o bebê e a mãe. E que a construção da identidade da criança e o seu desenvolvimento moral, intelectual, social, e também o resgate da identidade da mulher, que agora, além dela ser filha, dela ser irmã, ser profissional, ser amante, ela também é mãe, né? Isso requer o corte desse cordão umbilical, que não é simplesmente um corte biológico, é um corte afetivo, é um corte amoroso, tá? E aí o Winnicott coloca que essa ruptura, e cada um construa essa identidade, a mãe coloca atividades e objetos que ele chama de objetos transacionais
para diminuir a dor da separação. É que nem o cachorrinho que a gente tira da ninhada, a gente põe um bichinho de pelúcia, né, para compensar esse distanciamento. Isso é importante porque ele mostra, o Winnicott, que o primeiro educador é a mãe, que tem que trabalhar essa construção dessa identidade, dessa autonomia, e que vai ter importantíssimas influências para o desenvolvimento ao longo de toda a vida desse sujeito, né? E que depois esse objeto, conforme ele vai desenvolvendo, ele acaba se liberando. Então, como é importante ver, né, a mãe criando o brincar como um objeto educacional para o desenvolvimento da criança. Numa outra perspectiva, que a gente vai para Gilles Bruguière, que é uma perspectiva sociológica da sociologia da infância, e ele coloca que a criança brinca, e em francês ele fala pour être avec. O que significa être avec? Para estar com. O brincar e o jogar é nada mais, nada menos que o motivo para estar com o outro. Tá? Então, porque nós somos sujeitos sociais. Então, a criança brinca porque no brincar ela está com o outro. E é interessante falar, mas às vezes a criança brinca sozinha. Mas ela brinca às vezes com jogos de construção, mas o jogo de construção ele foi concebido e foi elaborado por uma outra pessoa. Então, quando a criança está se apropriando de uma estrutura de um jogo, ele está se apropriando de uma estrutura de um pensamento que é esse outro. Então, brincar, jogar é estar com o outro. Por um outro lado, nós temos que saber, aprender a brincar, significa aprender a navegar entre o mundo imaginário e o mundo real. Gente, quantas crianças pequenas você vê que tem medo de fantasia, tem medo daqueles bonecos que você tem no comércio, tem medo de Papai Noel, tem medo de Coelhinho da Páscoa. São crianças que não conseguem trabalhar essas. Não, isso daí é uma fantasia, isso não é verdade. Crianças que só conseguem trabalhar presa no plano material do concreto. Da mesma forma, crianças que se lançam no mundo imaginário e vestem a roupa do super-homem ou do Homem-Aranha, quer subir, quer pular. Observa, aprender a brincar significa aprender a relacionar o plano da realidade com o plano imaginário. A saúde, a sanidade humana depende de você fazer essa articulação, esse jogo. Então, essa é uma outra abordagem que nós temos. Nós temos também essa perspectiva de saber brincar e jogar, é aprender a romper com os limites impostos pela realidade. Essa é uma visão de Vygotsky. Porque no brincar, a criança ela é bem além do que aquilo que ela é na realidade. Ela opera no espaço da zona de desenvolvimento proximal. Então, ela se projeta o seu, ela aceita o desafio, ela aceita operar num plano mais complexo. Isso daí é o que? Vygotsky. Se nós formos numa perspectiva construtivista piagetiana, ele já vai falar mais que o aprender a jogar e brincar está associado à assimilação, processo de assimilação. Né? A criança ela assimila o seu mundo, os conhecimentos e os valores do mundo através das regras, da apropriação e os respeito às regras. Tanto que ele coloca que as crianças com 5, 4, 5, 6 anos têm um respeito divino às regras dos jogos impostos pelo mundo adulto. Agora, o Piaget, ele olha, ele analisa o brincar e o jogar de acordo com o desenvolvimento humano. Então, conforme a criança vai desenvolvendo, a forma de brincar e a capacidade de jogar também vai evoluindo. E um último teórico que nós temos, que seria o Jerome Brunner, tá? Que brincar é assimilar ações do mundo adulto, é experimentar papéis,
agindo sobre artefatos. E esses artefatos da atividade lúdica são produções do adulto. Então, o adulto é que produz um carrinho, que é a reprodução de um carrinho de verdade, dá para uma criança. Produz um fogão e faz um fogão pequenininho para ela exercitar o cozinhar. Faz um avião e dá o avião para a criança exercitar o papel de voar. E ele coloca muito em termos dessa ideia da caixa cultural. Então, o brinquedo como se fosse um submundo cultural do mundo adulto, quando o adulto permite e valoriza esse exercício de papéis do mundo adulto, mas protegendo a criança do fracasso. É por isso que a gente dá o fogão, um fogão que não acende, dá o carrinho que não tem motor. Então é essa visão, e ele vai exercitando papéis e vai se apropriando do mundo adulto. Então nós temos aqui essa relação entre o brincar e a aprendizagem. O nosso tempo é curtíssimo, né? Mas algumas coisas que são importantes que a gente gostaria de colocar. Só aprende quem se permite a brincar. Isso ao longo da vida toda, tá? Então, é permitindo-se a experienciação, realizar a experiência, e essa experiência é o brincar, o jogar, a criança vai aprendendo. Isso é Jerome Brunner, é Vygotsky. A criança aprende no momento que ela vai se apropriando de um sistema de regras. Por isso que é tão importante a valorização de jogos. Então, observa, nós temos duas dimensões importantes aí. Nós temos uma primeira dimensão, que a criança se apropria dos conteúdos, objetos de conhecimentos que estão ali nas regras, mas seguir as regras também está associado a determinadas aprendizagens morais, aprendizagens lógicas, tá? Uma organização lógica, coordenada. Tá? Então, aprender a jogar ela é muito importante para o desenvolvimento humano. Outra questão importante, sobretudo na situação de jogo, a aprendizagem está justamente associada à capacidade da criança, do sujeito que aprende. Estando num contexto altamente regrado, apresentar o inusitado. Então vamos de novo para o xadrez. Já viu o jogo com mais regra do que o xadrez? Por mais regra que ele tenha, o valor educativo de aprendizagem do xadrez é fomentar no sujeito que joga a sua capacidade de surpreender. De, apesar de todo um sistema rígido de regra, ele apresentar algo que os demais não esperam. Outra aprendizagem também é o respeito à regra e saber negociar a regra e produzir o jogo. Além do desenvolvimento da capacidade de desenvolvimento de estratégias, de táticas e, sobretudo, a capacidade de levantamento de hipótese. Quando você brinca com outro, quando você joga com outro, você está todo momento levantando hipóteses. E essas hipóteses é sobre o que o outro está pensando. E sobre o sistema de comunicação. Porque cada movimento que eu faço num ato de brincar e num ato de jogar, isso traduz um pensamento, um sentimento, uma esperança. É através do meu movimento que eu faço nas brincadeiras ou no jogo, que o outro que está participando de atividade lúdica comigo vai poder fazer a interpretação, levantar a hipótese de quem eu sou, do que eu estou pensando e do que eu estou desejando em relação a ele. Outro elemento importantíssimo que nessa semana pedagógica, terceira semana pedagógica, tem que ser discutido é como é que o brincar, o jogar implica em risco, correr risco, enfrentar a situação de fracassos e sucessos, aprendendo com seus erros e o erro dos outros. Como o erro é um elemento fundamental no processo de aprendizagem. E é interessante que quando a criança está brincando, jogando,
O erro não tem o mesmo valor punitivo quando ele ocorre dentro da sala de aula, dentro da escola, dentro de uma atividade estritamente pedagógica ofertada pela professora. Porque ele sabe que lá, se ele errar, ele vai perder ponto, a professora vai criticar, a professora vai intervir, vai dizer, não, não é assim. Enquanto que quando ele está numa atividade lúdica, ele fala, não, mas é jogo, estou brincando, eu erro, na próxima eu acerto. E, acima de tudo, para fechar, aprender a ganhar e aprender a perder. Como isso é difícil. E aprender a ganhar e aprender a perder é o maior desafio para o desenvolvimento humano. E vocês sabem disso, que são professores, como é complicado. É muito mais difícil trabalhar a questão da frustração com uma criança do que trabalhar a alfabetização da língua materna, da matemática, da motricidade, porque isso diz respeito ao desenvolvimento da moral, da afetividade. Dentro de uma sociedade onde nós não trabalhamos com as crianças para elas perderem, para elas respeitarem o momento do outro ganhar, o outro só pode ganhar se eu perder. Não, ela só quer ganhar e quer sempre ganhar primeiro. Por quê? Porque assim é a educação da família, né? Ele tem que ser o melhor, né? Dentro da escola, dentro da sociedade. Então, os jogos e as brincadeiras têm que estar a serviço também de ajudar essas crianças a trabalharem com as situações, os contextos de frustração. Esperamos que essa terceira semana seja uma terceira semana de muito sucesso, de muita alegria, de muita aprendizagem, e que a terceira semana seja o momento de jogar e brincar. Estaremos juntos. Um abraço para todos vocês.